Fala, camaradas, tudo bem? Wilker Leão na área novamente para conversar com você hoje sobre pensão militar, que é aquele desconto que todos nós militares temos mensalmente no contra-cheque e que por vezes não sabemos o que significa ao certo. Então, para iniciar o assunto, é importante que a gente já comece destacando o significado da pensão militar, que basicamente é a espinha dorsal do sistema de proteção social dos militares, que funciona aqui, como a gente pode verificar no meio civil, como uma previdência social. E no outro lado da moeda, os valores constantes da pensão militar servem também para arcar com os custos da remuneração na inatividade dos militares de carreira que se aposentam e continuam recebendo os valores correspondentes a seu soldo. Então, em termos de definição, basicamente esse é o significado da pensão militar. Agora, falando um pouco da lei de maneira bem sucinta, só para que a gente tenha a noção legislativa de como realmente esse tema é tratado pelo Estado, a gente tem a Lei 3.765 de 1960, que dispõe acerca das pensões militares. Basicamente, ela dispõe que todos os militares das Forças Armadas devem obrigatoriamente contribuir para a pensão militar. Então não há possibilidade de o camarada optar por não pagar, é de caráter obrigatório. Aí na sequência da nossa análise a gente verifica no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da mesma lei, que o percentual de desconto para contribuição à pensão militar hoje para todos os militares, independente de serem de carreira ou temporários, está no percentual de 10,5% sobre o soldo. Até 2019, o percentual ficava em 7,5%. Só que com a lei da reestruturação da carreira militar, a gente teve alterações ali para que a partir de 1º de janeiro de 2020, esse percentual se elevasse a 9,5%. E para agora, a partir de 1º de janeiro de 2021, do presente ano, ele se elevou para 10,5%. Então, essa lei 13954 de 2019, que reestruturou a carreira dos militares, elevou esse percentual a fim de minimizar um pouco a defasagem ali em relação às aposentadorias dos militares, que são a remuneração, basicamente, dos militares no período de inatividade, tanto quando da reserva remunerada, quanto em relação a quando são reformados também. E em relação justamente a essa ideia de que todos os militares das Forças Armadas são obrigados a contribuir para a pensão militar, vem a ideia na mente ali dos militares temporários em relação a como esse valor se reverte para ele após o seu licenciamento, tendo em vista que ele contribuiu e, se não morreu e beneficiou o seu beneficiário com o pagamento de pensão para o mesmo, esse valor não se reverteria de uma forma prática dentro do militarismo para ele. Então surge muitas das vezes essa indagação. E a resposta para essa pergunta a gente encontra na lei de número 4.375 de 1964, que é a Lei do Serviço Militar. No artigo 27A da referida lei, onde está disposto que esses valores pagos para a pensão militar por militares temporários, quando do licenciamento dos mesmos, serão revertidos, transferidos para o regime geral de previdência social, vai lá para o INSS. Então, todo esse tempo de contribuição ali, que se o camarada ficar todo o tempo possível de 8 anos, é um período razoável, vai ser convertido em um tempo de contribuição contado para o RGPS no INSS. Então, é muito importante que todos os militares temporários tenham o necessário conhecimento acerca desse assunto, para que possam, assim que forem licenciados, requisitar a transferência desses valores que constam da pensão militar para o regime geral de previdência social. Tendo em vista, se dá mais fundamental importância fazê-lo, porque o militar ficará respaldado, o ex-militar no caso, ficará respaldado nos casos em que precisar, por exemplo, de um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, no caso de uma ex-militar também de um salário maternidade, por exemplo. E para tudo isso é preciso que você tenha cumprido com um período de carência mínimo de contribuição para o RGPS do INSS. E tendo esse tempo de pensão militar, da previdência militar convertido para a previdência privada ali do INSS, o camarada estará amparado para os casos em que precisar de algum dos benefícios exemplificativos aqui citados. E se requisitar essa transferência é algo relativamente simples. É preciso que o camarada tenha consigo um documento oficial que comprove o período de serviço militar cumprido pelo camarada, que ele vai levar
a um posto do INSS a fim de pedir a averbação desse tempo no seu regime geral, na contagem do seu tempo de contribuição junto ao regime geral de previdência social. E para que a gente tenha exata noção de uma forma mais prática da importância de se realizar essa transferência do tempo de contribuição militar para um tempo de contribuição privado do INSS, a gente pode verificar que no caso de um camarada que acabou de ser licenciado do serviço militar e está trabalhando há mais ou menos 3 meses e é acometido por uma doença e eventualmente precise de um auxílio-doença por não conseguir trabalhar, para que ele consiga, enquanto segurado do RGPS, ele precisaria de um período de carência mínimo de 12 meses, ou seja, ele teria que ter contribuído junto ao regime por 12 meses. E se ele faz essa averbação do tempo de serviço militar transferindo-o para o sistema do RGPS, ele teria facilmente esse benefício concedido a ele, caso que não teria o direito se não realizar o pedido de transferência. E na mesma pegada desse exemplo, a gente pode utilizar em comparação com os demais benefícios que o camarada eventualmente possa precisar acessar. Então, para que ele consiga ter acesso, é preciso que ele realize a transferência do tempo de serviço militar para o RGPS. Por fim, eu acredito que tenha ficado muito clara a importância de realizar essa transferência do tempo de contribuição previdenciária e espero muito ter ajudado os senhores nesse assunto do nosso vídeo de hoje. Estamos juntos sempre na construção do conhecimento. Como sempre, eu escrevi um artigo jurídico que se encontra lá no meu blog. Você pode acessar por meio do link aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os demais camaradas para que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento e comentar aqui embaixo o que você pensa a respeito do assunto, se você tem alguma opinião, algo a acrescentar. Gostaria muito de ter acesso ao que você pensa a partir do seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos juntos sempre na construção do conhecimento e até a próxima!